Seja bem-vindo ao Arquivo das Guerras, o seu santuário diário de crônicas, onde o aço dos campos de batalha encontra a imortalidade do espírito humano, resgatando das sombras do tempo os feitos que definiram o destino de nações e o valor de homens comuns. Imagine a cena nos Apeninos, onde a morte branca da neve cobria tudo. Um oficial nazista, do alto de sua arrogância ariana, acreditava ser intocável. Ele subia no parapeito da trincheira não para atirar, mas para zombar. Ele ria dos brasileiros, chamando-os de macacos e amadores, expondo-se com a certeza de que sua raça superior o protegia. Mas ele esqueceu que a selva ensina lições que a Academia Militar Prussiana desconhece. Em 1/1000 de segundo, o som da sua risada foi cortado pelo estalo seco de um fuzil Springfield. A bala não buscou o peito ou o capacete. Ela encontrou o caminho exato daquela boca aberta em escárnio. Hoje, você verá como a soberba foi calada para sempre. O inverno de 1944 na Itália era uma entidade viva e maligna, um monstro de gelo que respirava neblina e cuspia ventos que cortavam a pele como navalhas afiadas. Para os soldados da Força Expedicionária Brasileira, habituados ao calor tropical e à luz vibrante do hemisfério sul, aquele cenário era o próprio inferno congelado. A linha gótica, a última barreira defensiva do Terceiro Reich na Península Italiana, estendia-se como uma cicatriz de concreto e arame farpado através das montanhas, defendida por homens que haviam sido doutrinados desde a juventude a acreditar que eram senhores do mundo. Entre esses defensores, em um setor particularmente estagnado do fronte, encontrava-se um oficial da Wehrmacht, cujo nome se perdeu nos registros oficiais, mas cuja infâmia sobreviveu na memória oral dos pracinhas. Ele era um Obersturmführer, um tenente de elite, que encarnava toda a petulância e o desprezo racial que o nazismo pregava. Este homem não via os brasileiros como soldados. Ele os via como um erro biológico, uma tropa de circo enviada por uma nação mestiça, que, segundo sua visão distorcida, não tinha lugar na guerra moderna dos europeus. Sua posição ficava em uma crista elevada, protegida por ninhos de metralhadoras MG-42 e campos minados, o que lhe conferia uma sensação de invulnerabilidade quase divina. Ele acreditava que a distância e a superioridade do terreno o tornavam imune ao fogo inimigo, e ele usava essa segurança para travar uma guerra psicológica constante e humilhante. Todos os dias, no mesmo horário, quando o sol tentava furar a camada cinzenta de nuvens e a visibilidade melhorava, esse oficial aparecia. Ele não se escondia atrás dos sacos de areia ou das frestas de observação como um soldado prudente faria. Ele subia no parapeito da trincheira, com seu uniforme impecável e seu binóculo Zeiss pendurado no pescoço, e começava o seu espetáculo de escárnio. Ele sabia que estava fora do alcance efetivo das submetralhadoras Thompson e que a artilharia brasileira não desperdiçaria munição pesada em um alvo individual sem coordenadas precisas. Então, ele gritava. Ele usava um megafone improvisado, ou apenas a força de seus pulmões treinados para lançar insultos em um português quebrado ou em italiano, sabendo que muitos brasileiros entenderiam. Ele chamava os pracinhas de covardes, de sub-humanos, de mestiços sujos, que deveriam voltar para suas florestas e deixar a guerra para os homens de verdade. E então ele ria. Era uma risada performática, gutural, desenhada para ecoar pelo vale silencioso e desmoralizar a tropa entrincheirada na lama lá embaixo. Ele acendia cigarros com calma, expunha o peito, abria os braços como se desafiasse a própria morte, confiante de que a raça superior estava protegida por uma aura mística que a raça inferior não podia penetrar. Para os soldados brasileiros, aquela rotina era um veneno diário. O pracinha é, por natureza, um soldado que aguenta o frio, a fome e o medo com uma resiliência estoica, muitas vezes transformando a desgraça em piada para sobreviver. Mas o desrespeito, a zombaria racial e a arrogância daquele oficial atingiam um nervo exposto. Não era apenas uma questão militar, era uma questão de honra pessoal.
nas trincheiras brasileiras, onde a água gelada batia nos tornozelos e a ração muitas vezes chegava fria. O ódio por aquele homem crescia como uma febre. Os sargentos tinham dificuldade em conter os soldados mais jovens, que queriam sair da proteção e tentar subir a encosta em um ataque suicida apenas para calar aquela boca maldita. Mas o comando sabia que um ataque frontal seria um massacre. A posição alemã era taticamente formidável. O que era necessário não era a força bruta de um batalhão, mas a precisão cirúrgica de um único homem. A resposta para a arrogância alemã não viria do barulho dos canhões, mas do silêncio de um caçador. Foi então que a lenda começou a ser forjada. Entre os homens daquele regimento, havia um soldado vindo do interior profundo do Brasil, de uma região onde a vida dependia da capacidade de ficar imóvel por horas sob o sol escaldante da caatinga ou na penumbra da mata, esperando a caça aparecer. Ele não era um atirador de elite formado em academias com lunetas de última geração. Ele era um homem da terra, um caboclo de poucas palavras e olhar penetrante, que aprendera a atirar com espingardas velhas para colocar comida na mesa da família. Para ele, a guerra não era sobre ideologia ou mapas geopolíticos. Era sobre sobrevivência e respeito. Ele observava o oficial nazista não com raiva, mas com a frieza analítica de quem estuda o comportamento de uma presa. Ele notou o padrão. Ele viu a vaidade. Ele entendeu que o oficial se sentia seguro porque subestimava o alcance e a precisão de um fuzil Springfield M1903 nas mãos de quem sabe conversar com o vento. O oficial nazista confiava na matemática da balística alemã. O soldado brasileiro confiava no instinto. O plano foi traçado em segredo, quase como um pacto silencioso entre o atirador e seu sargento. Não haveria cobertura de artilharia, não haveria distração. Seria um duelo assimétrico. O brasileiro pediu permissão para sair das linhas durante a noite, avançar pela terra de ninguém, aquele espaço mortal entre os dois exércitos, onde a vida valia menos que um cartucho vazio, e encontrar uma posição de tiro que reduzisse a distância e oferecesse o ângulo perfeito. Ele não queria atingir o corpo. O corpo pode ser ferido e sobreviver. Ele queria atingir a fonte do insulto. Ele queria que a última coisa que aquele oficial sentisse fosse o gosto amargo de seu próprio erro. O sargento olhou nos olhos do soldado, viu a determinação de aço temperado e apenas assentiu, entregando-lhe munição extra e um cantil de café. Faça a cobra fumar. Foi tudo o que ele disse. E assim, sob o manto de uma noite sem lua, enquanto a neve caía suavemente para apagar as pegadas, o caçador brasileiro iniciou a sua jornada rumo ao ninho da águia nazista. A progressão pela terra de ninguém foi um exercício de paciência e agonia física. O terreno era um labirinto de crateras de bombas, arame farpado enferrujado e minas terrestres ocultas sob a neve fresca. O soldado brasileiro movia-se não como um soldado de infantaria marchando, mas como um réptil, rastejando centímetros de cada vez, sentindo o solo com as pontas dos dedos antes de arrastar o corpo. O frio era brutal. A roupa de campanha, úmida pelo contato com a neve, começava a congelar, criando uma camada rígida que dificultava o movimento e ameaçava a hipotermia. Mas ele ignorava o tremor do corpo. Sua mente estava focada em um ponto fixo no alto da colina. Ele sabia que qualquer movimento brusco, qualquer som de metal batendo em pedra, atrairia o fogo das sentinelas alemãs e transformaria sua missão em execução. Ele levou 4 horas para percorrer 300 metros. 4 horas de respiração controlada, de fundir-se com a lama e o gelo, de tornar-se invisível. Quando a madrugada começou a pintar o céu de um cinza pálido, o soldado brasileiro encontrou o seu local. Era uma depressão natural, protegida por uma raiz exposta de uma árvore castanheira que havia sido destroçada por um morteiro meses antes. Dali, ele tinha uma visão clara, de baixo para cima, da posição onde o oficial costumava fazer o seu teatro. A distância ainda era considerável, cerca de 250 metros. Um tiro difícil com mira aberta em condições de vento variável de montanha. Mas era o melhor que ele conseguiria sem ser detectado. Ele preparou o seu ninho. Limpou a neve da frente do cano com cuidado obsessivo.
Usou trapos velhos para camuflar o brilho da madeira da coronha e acomodou o corpo na lama congelada. Agora, começava a parte mais difícil, a espera. A caça não aparece quando o caçador quer. Ela aparece quando se sente segura. E o oficial nazista, em sua soberba, sentia-se o ser mais seguro da terra. O sol nasceu, frio e distante, iluminando o vale com uma luz crua que revelava a desolação da guerra. Nas trincheiras brasileiras, a rotina recomeçava, mas havia uma tensão elétrica no ar. Os soldados que sabiam da missão olhavam discretamente para a terra de ninguém, tentando adivinhar onde seu companheiro estava escondido, rezando para que ele não tivesse congelado ou sido descoberto. Do lado alemão, a atividade era a de sempre: fumaça de fogões improvisados, troca de guardas, o som metálico de armas sendo limpas. E então, pontual como um relógio suíço, o protagonista do ódio apareceu. O Obersturmführer surgiu na trincheira, espreguiçando-se como um gato bem alimentado. Ele parecia ainda mais arrogante naquela manhã. Talvez tivesse recebido cartas de casa, talvez tivesse bebido um schnapps extra no café da manhã. Ele ajustou o cap na cabeça, acendeu o seu cigarro habitual e subiu no parapeito. O brasileiro, imóvel como uma rocha, observava tudo através da alça de mira do Springfield. Ele viu o oficial respirar fundo o ar gelado, viu a fumaça do cigarro subir em espirais preguiçosas. Ele conseguia ver os detalhes do uniforme, as insígnias prateadas que brilhavam no colarinho. O coração do atirador batia lento e pesado, um tambor surdo que marcava o ritmo do destino. Ele não tinha pressa. Ele precisava que o oficial estivesse parado, precisava do momento exato da zombaria. O nazista olhou para baixo, para as linhas brasileiras, e começou o seu ritual. Ele gritou algo ininteligível a princípio, a voz carregada pelo vento. Depois, os insultos tornaram-se mais claros. Ele chamava os brasileiros para saírem dos buracos, desafiava a coragem deles, ria da sua aparência. Ele estava encenando para a sua própria tropa, que ria junto, alimentando o ego do comandante. O atirador brasileiro ajustou a visada. Ele calculou o vento que soprava da esquerda para a direita, observando como a fumaça do cigarro do oficial se movia. Ele compensou a elevação, sabendo que atirar de baixo para cima exigia mirar um pouco abaixo do alvo desejado. O alvo não era o peito largo coberto pelo capote cinza. O alvo era a cabeça, mais especificamente, o centro daquela arrogância. O oficial jogou o cigarro fora, colocou as mãos na cintura e inclinou a cabeça para trás, preparando-se para a sua grande gargalhada final, aquela que deveria ecoar como o triunfo da vontade ariana sobre a escória tropical. Ele abriu a boca. O som da risada começou a sair, grave e áspero. Foi nesse instante que o tempo parou no vale. O universo se contraiu até caber dentro do cano do fuzil brasileiro. O dedo no gatilho aumentou a pressão, suave e constante, sem puxão. Apenas uma continuação do pensamento. O disparo rompeu o silêncio da manhã. A bala de calibre 30-06 viajou mais rápido que o som da própria detonação. Ela cortou o ar gélido, girando em seu eixo com uma estabilidade letal, ignorando a gravidade e o vento, como se tivesse vontade própria. No momento em que o som do tiro chegou aos ouvidos dos alemães, o projétil já havia cumprido sua missão. O oficial estava no auge de sua risada, a boca aberta, os dentes expostos em um esgar de desprezo. A bala entrou exatamente ali. Não houve grito, não houve tempo para o medo, não houve tempo para o arrependimento. O impacto foi devastador. A energia cinética do projétil, transferida instantaneamente para o crânio do oficial, silenciou a risada de forma brutal e definitiva. A cabeça do nazista foi jogada para trás com violência. O cap voou longe, girando no ar como um pássaro abatido. O corpo, que um segundo antes era o monumento da arrogância, desabou para trás, caindo dentro da trincheira alemã como um saco de batatas vazio. O silêncio que se seguiu ao disparo foi absoluto. Por um segundo, ninguém se moveu. Nem os alemães, que viram seu comandante desaparecer em uma nuvem de sangue rosa, nem os brasileiros que viram o vulto cair. E então,
a realidade da guerra retomou seu curso. O caos instalou-se na linha alemã. Gritos de Sanitäter, médico, ecoaram, seguidos por uma saraivada de tiros de metralhadora disparados a esmo em direção ao vale, uma resposta cega e furiosa de homens que acabavam de perceber que não estavam seguros em lugar nenhum. Mas o atirador brasileiro já não estava mais lá. No momento em que puxou o gatilho e viu o alvo cair, ele se fundiu novamente à terra. Ele aproveitou a confusão, o eco do disparo que dificultava a localização da origem, para recuar para uma depressão mais profunda, deslizando para longe do seu ninho antes que os morteiros alemães começassem a castigar a área. Ele rastejou de volta com a mesma paciência com que havia avançado. As balas alemãs zuniam alto sobre sua cabeça, cortando galhos e levantando geysers de terra, mas eram tiros de raiva, não de precisão. O brasileiro estava calmo. Ele sentia o frio, sim, e a exaustão agora cobrava seu preço, fazendo seus músculos arderem, mas havia um calor interno que o mantinha aquecido. Era a sensação de justiça cumprida. Ele não havia matado apenas um homem, ele havia matado um símbolo. Ele havia provado que a suposta superioridade racial não parava uma bala bem colocada, e que o homem simples do sertão, armado com paciência e coragem, era mais letal do que qualquer aristocrata militar que precisava gritar para se sentir forte. Quando ele finalmente alcançou as linhas brasileiras, horas depois, sujo de lama até a alma, com o rosto cortado pelo gelo e as mãos dormentes, ele foi recebido não com festas barulhentas, mas com olhares de profundo respeito. O sargento o ajudou a descer para o abrigo, deu-lhe um cigarro e perguntou apenas: "Pegou?" O soldado, enquanto limpava a graxa do ferrolho de seu fuzil, respondeu com a simplicidade dos justos. Ele estava rindo. Agora não ri mais. A notícia correu como pólvora pelo fronte. O oficial que ria morreu com a bala na boca. Aquilo virou um mito instantâneo, uma história que aquecia os corações nas noites frias. Os brasileiros sabiam que a guerra ainda estava longe de acabar, que muitos ainda cairiam. Mas sabiam também que, naquela manhã específica, a dignidade havia vencido a soberba. No lado alemão, o efeito foi devastador. A morte do oficial daquela maneira, atingido no momento exato de sua zombaria, com uma precisão que parecia sobrenatural, abalou o moral da tropa. Eles pararam de se expor, pararam de gritar insultos, o medo instalou-se. Eles perceberam que os macacos lá embaixo mordiam, e mordiam com força fatal. A trincheira alemã, antes um palco de teatro para um homem vaidoso, tornou-se um buraco de medo onde ninguém ousava levantar a cabeça acima do nível do solo. A guerra psicológica havia mudado de lado. Agora, eram os alemães que olhavam para a escuridão da terra de ninguém e viam monstros invisíveis, atiradores fantasmas que podiam colocar uma bala entre os dentes de qualquer um que ousasse sorrir diante da febre. Mas a história não termina com o tiro. O que aconteceu depois revelou ainda mais sobre a natureza daquele conflito e sobre as consequências de subestimar o brasileiro. A recuperação do corpo do oficial, a reação do comando alemão e a caçada que eles tentaram organizar contra o sniper fantasma trariam novos perigos e novas glórias para aquele setor da montanha. O atirador brasileiro havia acendido um pavio, e a explosão que viria a seguir testaria a resistência de todo o pelotão. A bala que entrou pela boca rindo foi apenas o começo de uma série de eventos que mostraria ao mundo que a cobra não apenas fumava, ela sabia exatamente onde morder. A bala que calou a risada não matou apenas um homem. Ela assassinou a moral de todo um batalhão. O corpo do oficial nazista, estendido no fundo da trincheira com o rosto desfigurado pela precisão do disparo brasileiro, tornou-se um monumento grotesco à falibilidade da raça superior. Enquanto o sangue tingia a neve imaculada de carmesim, os soldados alemães ao redor olhavam uns para os outros com um pavor que transcendia o medo da morte física. Eles estavam acostumados a ver companheiros caírem por estilhaços de artilharia ou rajadas de metralhadora, mortes que possuíam uma certa aleatoriedade brutal. Mas aquilo era diferente. Aquilo era pessoal. Era cirúrgico. A bala não o atingira no peito ou no capacete. Ela entrara exatamente pela boca, no instante preciso em que ele zombava do inimigo.
Para a mente supersticiosa dos soldados no fronte, aquilo parecia menos um ato de guerra e mais um castigo divino, uma intervenção direta do destino que escolheu calar a arrogância da forma mais literal possível. A ordem de Sanitäter, médico, foi gritada, mas era inútil. A energia cinética do projétil Pu-3006 havia destruído o tronco cerebral instantaneamente. O oficial estava morto antes mesmo de seus joelhos tocarem o chão, levando consigo para o inferno a risada que nunca chegou a terminar. A reação imediata do comando alemão naquele setor foi de uma fúria cega e impotente, incapazes de localizar o atirador fantasma que havia desaparecido na terra de ninguém. Eles ordenaram uma barragem de artilharia de saturação sobre as linhas brasileiras. Obuses de 105 mm e morteiros de 80 mm começaram a martelar o vale, levantando geysers de terra congelada e fumaça negra. Era uma demonstração de força bruta, uma tentativa desesperada de vingar a morte de um de seus líderes e de reafirmar um controle que já haviam perdido. Mas os brasileiros, protegidos em seus abrigos profundos cavados na encosta, apenas esperavam a tempestade passar. Eles ouviam as explosões acima de suas cabeças, não com medo, mas com a satisfação silenciosa de quem sabe que o inimigo está desperdiçando munição preciosa em um ataque de raiva. O sargento brasileiro, no fundo do abrigo, olhou para o atirador que limpava calmamente a lente de sua mira e ofereceu um sorriso cúmplice. A artilharia alemã podia revirar a terra, mas não podia revirar a verdade. Eles estavam com medo. E o medo, na guerra, é o primeiro passo para a derrota. Quando o bombardeio cessou, horas depois, um silêncio novo e pesado abateu-se sobre a linha gótica. Não era a quietude habitual da montanha, mas um silêncio tenso, carregado de expectativa. O parapeito da trincheira alemã, onde todos os dias o oficial fazia seu teatro de horrores, permaneceu vazio. Nenhum outro oficial ousou subir ali. Nenhum soldado alemão arriscou acender um cigarro exposto. A morte do Obersturmführer criou uma zona de interdição psicológica. O atirador brasileiro não precisava mais disparar. A memória do seu tiro mantinha centenas de cabeças abaixadas. A terra de ninguém, antes um palco para a zombaria nazista, tornou-se o domínio absoluto da FEB. Os alemães aprenderam, da maneira mais dura, que o soldado brasileiro podia ser paciente como a morte e silencioso como a neblina. Eles começaram a usar periscópios para observar o vale, movendo-se nas trincheiras com as costas curvadas, assombrados pela ideia de que, em algum lugar lá embaixo, o caboclo ainda estava observando, esperando por outro sorriso arrogante. Nos dias que se seguiram, a inteligência alemã tentou caçar o responsável. Trouxeram atiradores de elite, os famosos Scharfschützen, equipados com fuzis Kar-98K e miras telescópicas avançadas, para tentar eliminar a ameaça brasileira. Começou então um jogo de gato e rato mortal nas encostas dos Apeninos. Os snipers alemães passavam dias observando as linhas brasileiras, procurando pelo brilho de uma lente ou pelo movimento de um arbusto. Mas o atirador brasileiro não era um alvo convencional. Ele não seguia os padrões europeus de camuflagem. Ele usava a intuição da caça. Ele mudava de posição constantemente, nunca disparando 2 vezes do mesmo lugar. E muitas vezes passava dias sem atirar, apenas observando e relatando as posições inimigas para a artilharia da FEB. Ele se tornou um fantasma. Os atiradores alemães voltavam frustrados e nervosos, relatando que era impossível fixar um alvo que parecia se fundir com a própria montanha. A lenda do sniper fantasma cresceu, minando ainda mais o moral das tropas do eixo. A ausência do oficial zombeteiro teve um efeito dominó na disciplina da unidade alemã. Aquele homem, apesar de odiado pelo inimigo, era o pilar de fanatismo que mantinha seus homens na linha através do medo e da doutrinação. Sem a sua voz gritando ordens e insultos, a coesão começou a se desfazer. Os soldados, muitos deles jovens conscritos ou veteranos exaustos, começaram a questionar a validade de expor suas cabeças por uma causa que parecia cada vez mais perdida. A carta encontrada no bolso do oficial morto, recuperada dias depois quando a posição finalmente caiu,
revelaria o nível de sua ilusão. Ele escrevia para a esposa em Berlim, dizendo que estava caçando macacos na Itália e que a vitória era uma questão de tempo. A bala que entrou por sua boca foi a resposta definitiva da realidade contra a sua fantasia racial. A oportunidade para o avanço brasileiro surgiu 2 semanas após o tiro fatídico. O moral alemão naquela crista estava no fundo do poço. E a inteligência da FEB, alimentada pelas observações constantes do atirador e de outras patrulhas, identificou que a vigilância inimiga havia relaxado. Os alemães estavam tão preocupados em não serem atingidos pelo sniper que negligenciaram a defesa de flanco. Em uma noite de tempestade, um pelotão de assalto brasileiro iniciou a escalada da encosta. Desta vez, não houve insultos vindos de cima para alertá-los. Houve apenas o som do vento e da respiração ofegante dos pracinhas. Quando o ataque foi lançado, a resistência alemã foi desorganizada e frágil. Os soldados da Wehrmacht, aterrorizados pela ideia de enfrentar os homens que haviam silenciado seu comandante de forma tão brutal, renderam-se aos bandos ou fugiram para a retaguarda. A tomada da trincheira onde o oficial morreu foi um momento de catarse para os soldados brasileiros. Ao entrarem na posição, eles viram o local exato onde o corpo havia caído. O sangue seco ainda manchava as pedras e a madeira do parapeito, uma marca indelével da justiça feita pelo chumbo. Os pracinhas encontraram o binóculo Zeiss do oficial quebrado na queda e o usaram como troféu. Mas o que mais impressionou foi o diário da unidade, deixado para trás na pressa da retirada. As últimas entradas, escritas pelo subcomandante, falavam de um terror paralisante que se abateu sobre os homens após a morte do líder. Ele descrevia como os soldados se recusavam a cumprir tarefas de observação e como a figura do soldado brasileiro invisível assombrava os sonhos da guarnição. A bala não havia apenas matado um homem. Ela havia desarmado o espírito de luta de uma companhia inteira. O atirador brasileiro, o homem simples do sertão que puxara o gatilho, subiu até a trincheira com seus companheiros. Ele não celebrou, não gritou e não posou para fotos. Ele apenas caminhou até o ponto onde o oficial costumava ficar, olhou para o vale lá embaixo, vendo a distância impossível que sua bala havia percorrido, e cuspiu no chão. Para ele, aquilo não era glória, era trabalho. Ele havia removido uma praga que ameaçava sua plantação, nada mais. Seus companheiros, no entanto, olhavam para ele com reverência. Eles sabiam que aquele disparo salvara dezenas de vidas brasileiras ao desestabilizar a defesa inimiga antes do ataque principal. A humildade do atirador contrastava violentamente com a arrogância do oficial morto. Ali, na borda daquela trincheira conquistada, ficava claro quem era, de fato, o homem superior. Não aquele que gritava e zombava, mas aquele que agia com precisão e silêncio. A história do tiro na boca tornou-se uma das lendas mais poderosas da FEB, ultrapassando as fronteiras da Itália. Correspondentes de guerra aliados ouviram o relato e enviaram despachos para Londres e Washington falando sobre a perícia dos soldados brasileiros. O general Mark Clark, comandante do 5º Exército, teria comentado que os brasileiros possuíam um instinto de combate que não podia ser ensinado em manuais. A morte do oficial nazista serviu como um aviso para todo o exército alemão na Itália. Não provoquem os brasileiros. Eles podem parecer alegres e relaxados, mas quando a cobra fuma, ela morde com uma letalidade cirúrgica. A zombaria que os alemães usavam como arma psicológica voltou-se contra eles. O medo de ser o próximo a ter a risada calada fez com que muitos oficiais alemães retirassem suas insígnias e tentassem se misturar aos soldados comuns, perdendo a autoridade visual que tanto prezavam. No Brasil, a notícia chegou de forma fragmentada, censurada pelos detalhes mais sangrentos. Mas a essência era clara. Nossos meninos não estavam lá para serem humilhados. A imagem do oficial rindo e sendo calado ressoou com o sentimento nacional de um país que, muitas vezes, sentia-se diminuído pelas potências mundiais. Aquele tiro foi um grito de afirmação. O Brasil estava na mesa dos grandes, não como convidado, mas como guerreiro.
A malícia, a paciência e a coragem do caboclo haviam derrotado a tecnologia e a doutrina da raça pura. Era a vitória do homem real sobre o homem idealizado pelo fascismo. À medida que a guerra avançava para o norte, em direção ao Vale do Pó, o atirador continuou sua jornada. Ele sobreviveu a Monte Castelo, a Montese e a Fornovo de Taro. Ele nunca pediu reconhecimento especial, nunca buscou promoções. Para ele, a maior recompensa foi voltar para casa vivo. Mas a memória daquele oficial nazista permaneceu com ele. Anos depois, já velho, sentado na varanda de sua casa no interior, ele contava a história para os netos, não com orgulho assassino, mas como uma lição de vida. Nunca ria de quem você não conhece, dizia ele. A soberba é um alvo grande demais, e o destino nunca erra o tiro. A bala que entrou pela boca rindo não foi apenas um projétil de metal. Foi uma mensagem enviada através do tempo e do espaço, lembrando a todos que a dignidade humana é inviolável e que o preço do desrespeito é pago à vista, muitas vezes com a própria vida. O legado daquele disparo ecoa até hoje na história militar brasileira. Ele nos lembra que a tecnologia é importante, que a logística é vital, mas que no final das contas, a guerra é decidida pelo espírito do soldado. O oficial nazista tinha o melhor equipamento do mundo, o melhor treinamento e a melhor posição estratégica. Mas ele não tinha o respeito pelo adversário. Ele esqueceu a regra básica da sobrevivência. O inimigo que você subestima é o inimigo que vai te matar. O soldado brasileiro tinha apenas um fuzil velho, um casaco que não protegia totalmente do frio e uma determinação infinita. E isso foi o suficiente. O riso do nazista foi apagado, mas o silêncio do brasileiro reverbera eternamente como o som da verdadeira vitória. A análise tática desse evento revela como a guerra psicológica pode ser uma faca de dois gumes. O oficial alemão tentou usar a zombaria para quebrar o moral brasileiro, mas acabou conseguindo o oposto. Uniu a tropa brasileira em um ódio focado e deu-lhes um objetivo comum. Ao se tornar o rosto do inimigo, ele se tornou o alvo de todo o regimento. A sua morte não foi apenas a eliminação de um combatente, mas a destruição de um símbolo de opressão. Quando ele caiu, a invencibilidade alemã caiu com ele. Os pracinhas perceberam que os super-homens sangravam e morriam como qualquer outro, e que a diferença entre a vida e a morte era apenas a paciência de esperar o momento certo. Hoje, no local onde a trincheira alemã ficava, a natureza retomou o seu curso. A neve cobre as cicatrizes da terra, e as flores silvestres crescem onde o sangue foi derramado. Mas para quem conhece a história, o vento que sopra nos Apeninos ainda carrega o eco daquele disparo. É um lembrete de que a justiça pode tardar, mas ela não falha. O oficial que riu do Brasil tornou-se pó e esquecimento, uma nota de rodapé vergonhosa na história de uma guerra terrível. Mas o soldado que puxou o gatilho, o herói anônimo que defendeu a honra de sua nação com uma única bala, vive para sempre na memória do arquivo das guerras. A cobra fumou, o riso cessou e a liberdade continuou sua marcha inexorável. Este relato visceral encerra-se aqui, mas a chama da bravura brasileira permanece acesa. Que a história do oficial que riu e morreu sirva de lição eterna. A humildade é a armadura dos sábios e a arrogância é a mortalha dos tolos. O Brasil venceu na Itália não apenas com canhões e tanques, mas com a força moral de quem sabe o seu valor. A missão foi cumprida, a honra foi lavada e a verdade histórica permanece intacta, guardada para as futuras gerações como um tesouro de sangue e glória.